depois entrando já na segunda semana, praticamente 10, 12 dias aí de reclusão, né, de quarentena, mas seguimos aí dentro do possível, trazendo material para vocês. Semana passada fizemos 3 lives, essa semana também teremos mais 3. Então hoje, quarta-feira, às 8 horas da manhã, e quinta-feira, às 20h04, sempre com essa discussão junto com os guris, esse debate em alto nível, trazendo para vocês os temas mais relevantes no momento que nós estamos passando. Cada semana é uma caixinha de surpresa, cada semana uma nova portaria, cada semana uma nova resolução dos TRFs, e hoje trazemos um tema muito bacana. Mas antes de trazer o tema, vou dar a palavra aí de boa tarde para os guris. Começamos com o Márcio. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson, Rubim, Triquês. Fala, galera. G4 na área. Olha, assunto não está faltando, né, na quarentena. É impressionante a quantidade de normativas, de atos normativos que vêm surgindo, seja do tribunal para regulamentar prazo, seja do INSS para regulamentar procedimento. Perícia indireta que não regulamenta, daí regulamenta de novo, mas aí o presidente diz que é essencial a atividade de perícia médica do INSS, e aí fica todo mundo... Estamos todos no limbo, Anderson, estamos todos no limbo da quarentena. Essa é a grande verdade. Mas é isso aí, tem até neném chorando no fundo, quer coisa melhor do que isso? Home office, é isso aí. Quem sabe passar ao vivo. E aí, Fernando? Essa é a Betina do G5 aí. É isso aí. Querendo participar da live, né? Querendo participar. E vamos tentar atualizar e debater um pouquinho com o pessoal aí essa questão da suspensão dos prazos. Para o advogado tem toda essa repercussão da suspensão. Por um lado, é importante que seja feita a suspensão para garantias, mas, por outro lado, a gente tem toda essa dificuldade de girar os nossos alvarás. Nós estamos falando também da nossa atividade profissional, e isso seguramente está preocupando bastante os nossos colegas aí que estamos ouvindo. E vamos lá, vamos ver o que a gente vai poder construir juntos aí. Que ótimo. Antes de chamar o Alexandre, o pessoal que vai chegando aí vai dizendo, por gentileza, onde vocês estão reclusos nas suas residências. Rafael Fincato, que já apareceu, né? Alexandre Triquês, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, previdenciaristas de todo o Brasil. É um prazer, gurizada, estar com vocês de volta aqui no G4. Mais uma live dessa nossa programação semanal, começando a semana hoje. E eu tenho pensado mais ou menos na linha do Márcio, né? Impressionante como, apesar do momento que se vive, as coisas continuam, né? O sistema segue girando, novidades vão surgindo, até porque muitas questões precisam ser reguladas, né? Mas a gente sabe que, nesse meio tempo, também estão sendo regulamentadas questões mais antigas, como foi o caso recente agora da portaria, né, que passa a regulamentar o auxílio acidente na questão da manutenção da qualidade de segurado. Então a gente verifica que realmente os órgãos públicos, as autarquias, no fundo ninguém para, né? Tem toda uma programação de trabalho, e como é importante a gente estar aproveitando essa oportunidade de estar em casa, né, trabalhando pesado, mas em casa, para poder estar aí, né, separados, mas muito unidos, Anderson, trabalhando os temas que estão surgindo. Anderson, me ouve? Pronto, voltou o som. Desculpa, a falha foi minha. Deixei no mute para não atrapalhar vocês com a minha tosse. Agora trazendo de novo, o João apareceu. O João foi foi ganhador do sorteio da semana passada no nosso curso de reforma da Previdência. Muito obrigado, João, mais uma vez por estar prestigiando o G4 nesse momento. Bom, o nosso tema de hoje, guris, nós nos
viemos a falar sobre prazos suspensos. Como ficam as implementações dos benefícios? O CNJ, Fernando, no dia 19 de março, saiu a resolução número 313, suspendendo todos os prazos no país. Os TRFs, cada um emitiu a sua portaria, cada um emitiu a sua resolução. Em seguida, nós já vamos colocar aí para vocês o número dessas portarias e dessas resoluções, para que vocês possam procurar e verificar que tipos de prazos estão suspensos. O único que não aderiu ao prazo de suspensão até o dia 30 de abril foi o TRF foi o TRF 3. Não, foi 3, Márcio, ou foi 1? 3, né? TRF 3, que foi o único que... Não, mentira, o TRF 2, Márcio, foi o único que não aderiu, e a suspensão do TRF 2, o prazo ficou suspenso até ontem. Então, hoje, os processos TRF 2, eles reiniciaram. Procurei para ver se tinha alguma resolução nesse sentido e não encontrei ainda. De qualquer forma, Fernando, como é que fica essa situação? Porque o pessoal continua trabalhando em casa, vocês podem notar que os processos estão andando, eles não estão parados, unicamente com os prazos suspensos. Como é que fica essas implementações de benefícios, tanto benefício por incapacidade, que acaba tendo o grande problema, né? Porque a aposentadoria, geralmente, os nossos clientes estão trabalhando, mas e aqueles que estão aguardando e vão viver única e exclusivamente dos benefícios por incapacidade? Bom, muito boa tarde a todos os nossos colegas aí que estão se manifestando, né? Interior do Rio Grande do Sul, em peso, impressionante, em Jaguari, Canoas, enfim, depois o Anderson vai lendo aí. Uma das ideias da gente fazer essa live justamente foi, num caso concreto, eu gostaria de usar o caso concreto, em que, na verdade, a sentença ela tinha sido proferida em fevereiro, determinando a implementação do benefício, né? E, enfim, pela demora aí da publicação da nota, ela foi, no processo eletrônico da Justiça Federal, do juizado, ela foi publicada agora só em março, né? E aí, falando com a cliente, disse, não, vai haver implementação no prazo fixado na sentença, que é um prazo de 20 dias, né? Ocorre que o INSS, foi aberto para o INSS 2 prazos, né? Um para recorrer da sentença, que implementou via liminar, via tutela provisória, o benefício, e o outro para a agência do INSS, para justamente tratar de implementar o benefício, né? Estabelecer ali a DIP, né? E para minha surpresa, não tinha ainda olhado a resolução do TRF4, nem mesmo do CNJ. Para minha surpresa, os 2 prazos ficaram para maio, não é? Prazo lá para 20 de maio. Então, sentença lançada com ordem liminar em fevereiro, publicada em março, para ser cumprida em maio. Bom, aí o cliente, né, me liga, né, doutor, olha, isso não... Quando o próprio cliente, que não está na área jurídica, acha que é estranho alguma coisa, é bom a gente abrir os olhos, né? O cliente fala, doutor, mas pode isso? Uma sentença de fevereiro, ela vai ser implementada em maio? Bom, aí justamente surgiu a ideia de pensar a respeito e fazer que eu fiz agora, uma petição, que está concluso, fazendo uma diferenciação entre o prazo administrativo, o prazo de cumprimento de uma ordem liminar, que nada mais é do que um prazo da agência do INSS, distinguido de um prazo processual, e aí sim um prazo correndo em dias úteis, com direito à suspensão, que é um prazo aí direcionado à AGU. Tanto é que a gente vai ver os eventos, está bem diferenciado, né? Evento 56 AGU, evento 57 agência do INSS. Não há nenhum tipo de conflito entre as ordens estabelecidas pelo magistrado, né? Então fica aqui uma ideia inicial de debate a respeito dessa diferenciação. Quando há uma portaria suspendendo os prazos, faz sentido nós falarmos de suspensão de prazos administrativos do INSS, que nada tem a ver com a ideia de resguardar os interesses das partes, dos próprios procuradores, no que toca
ao perecimento de algum seu direito, né? E aí a questão mesmo, vindo a questão da própria preclusão dentro do processo, que seria para os advogados da AGU, não é? Me parece que é bastante razoável essa diferenciação, até porque, sendo benefício de caráter alimentar, ele não poderia passar desse prazo de 20 dias da implementação, não é? Que foi dado lá, repito, em fevereiro, né? E nós estamos entrando em abril, e a segurada está em casa, está no isolamento e está sem qualquer tipo de benefício, sobrevivendo não sabe como, exatamente como ela me colocou aqui no WhatsApp, né? Então, fica esse ponto inicial de debate em cima de um caso concreto. Que ótimo. Márcio, qual é a tua primeira conclusão aí em relação a esses dados que o Fernando traz, para a gente depois entrar na esfera administrativa e passar a palavra para o Alexandre? Infelizmente, Anderson, colegas, né, do Brasil inteiro, a impressão que eu tenho é que estão jogando para a torcida toda semana, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se tomam atitudes normativas só para dizerem que estão fazendo alguma coisa, mas ninguém tem certeza se o INSS vai cumprir prazo, se isso vai dar certo. Essa recomendação do TRF4, por exemplo, está baseada numa reunião que teria tido com a coordenadoria dos juizados especiais, e aí disso se partiu para um procedimento junto ao INSS. O INSS já estava com problemas de cumprimento. Claríssimos. Não foi o coronavírus que trouxe a demora no cumprimento de decisões judiciais. Nós tínhamos tutelas provisórias há horas sendo descumpridas no prazo, multas que não eram concedidas, que não eram aplicadas, e a bagunça institucionalizada e generalizada ela já existia. E me parece que agora, porque tem que ter uma resposta imediata para a sociedade, se colocam normas toda semana. E muitas vezes normas que conflitam. Semana que vem uma outra. Porque até estava conversando antes em off aqui com o Alexandre, qual é o sentido de suspender prazo, se não é para proteger contra a preclusão? Não tem sentido nenhum, não há sentido nenhum em suspender prazo que não seja para evitar prejuízo pelo não cumprimento de alguma determinação judicial. Agora, para que suspender prazo de cumprimento de demanda se todo o INSS está trabalhando em home office com acesso aos sistemas? Qual é o sentido de suspender prazo? E outra, a suspensão de prazos, os prazos do INSS hoje no EPROC, os prazos das agências de cumprimento de demandas judiciais, as ADJ e ADJ, são prazos processuais, sendo que são entidades administrativas fora dos autos. Elas são uma estrutura administrativa da parte que perdeu. O prazo processual para recurso, sim, contado em dias úteis, mas prazo para cumprimento, 45 dias para cumprimento, que muitas vezes o TRF dá, dão 90 dias úteis, quase 90 dias corridos, se forem dias úteis. É uma vergonha isso. Há bastante tempo a gente já vem enfrentando esse problema e agora vem uma normatividade que não diz absolutamente nada. Diz que vão ser dados novos 25 dias a partir de agora para o INSS cumprir as decisões. Para quê? Para ganhar um mês de tempo aí? É justamente a questão, é ganhar 30 dias, ou daqui a pouco 40, porque se for dias úteis, ganhamos 40 dias, daqui a pouco acabou a quarentena. Percebam, 25 dias é quarentena. É exatamente a quarentena. Se a gente pensar 25 dias úteis, dá 40 dias corridos, são 5 semanas. São 5 semanas seguidas. 42 dias. Márcio e Anderson, só pra, antes de passar para o Trigueiro, vocês veem que a portaria ela estabelece a exceção, que é o que eu tentei fazer nessa petição, que seria levantar a suspensão do prazo, né? Eu concordo com o Márcio, a portaria ela poderia ter previsto o contrário, deixar os prazos correr e o advogado requerer a suspensão, alegando que ele está com alguma dificuldade em função da quarentena de cumprir o prazo. Deveria ter sido feito o contrário. Antes de nós entrarmos nas orientações do TRF, e aí depois eu trago a redação para o pessoal se inteirar em relação a ela, deixa eu só passar a palavra para o Alexandre. Olha quem surgiu aqui. Ó. Olha o lendário Billy. Esse é o home office. Quem sabe faz ao vivo. Beleza. Alexandre, tuas primeiras conclusões aí, para depois eu trazer a redação aí dessas orientações do TRF.
Perfeito, Anderson. Eu acho assim, ó, foi muito pertinente ouvir o Fernando e o Márcio, e te ouvir também, né, na colocação das questões. Eu confesso para vocês que eu tenho muitas dúvidas, tá? Confesso para vocês que eu tenho muitas dúvidas o que está por detrás dessa recomendação e o que está por detrás desse problema nesse momento que se vive agora. Por quê? Porque a estrutura administrativa do INSS está funcionando perfeitamente bem, dentro da realidade que já estava colocada antes do advento do coronavírus. Semana passada, só para vocês terem uma ideia, eu fui notificado de um cumprimento de exigências no processo administrativo para apresentar alguns documentos do meu cliente, e a carta de exigências dizia assim, que eu poderia apresentar esse documento se eu quisesse, porque os prazos para exigência estariam suspensos e só seriam dado andamento ao processo se fosse do interesse do segurado, e que eu poderia fugir às regras da digitalização, aquela dos 350 DPI, 350 DPI, 24 bits, aquelas regras específicas, né? Inclusive, na carta de exigências, o servidor dizia assim: prezado segurado, caso Vossa Senhoria queira, pode baixar um scanner de celular e digitalizar os documentos pelo scanner de celular, que em razão do advento do coronavírus, a resolução da autarquia permite que você mande o documento assim. E pode anexar no meu INSS, mesmo não sendo INSS digital, porque no meu INSS nós sabemos que o cumprimento de exigências sempre demanda aí da agência, porque quem está mandando não tem poder para autenticação do documento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não me parece, eu queria tentar entender, e eu desde já vou propor aqui ao G4, que a gente traga aqui algum diretor do INSS, de preferência o presidente nacional, né? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo nesse contexto todo. Porque, assim, se os processos administrativos hoje são todos eles despachados sem a necessidade da presença física do servidor no local de trabalho, são todos distribuídos por uma central que está funcionando perfeitamente bem. Ele demora, mas convenhamos, são 6, 7, 8 meses. Sim, o prazo é 45 dias, mas é uma demora que já existia antes disso tudo. Esses processos são distribuídos para os servidores. Eu tenho tido processos despachados por servidores de Macapá, por servidores de Boa Vista, por servidores de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Onde é que está o problema? Será que são tantas medidas de tutela de urgência assim que o INSS não consegue adentrar no sistema Prisma ou no sistema SAB e conceder o benefício? Outra provocação que eu vou trazer aqui para a nossa live. Até que ponto isso é um problema do INSS ou isso é um problema da Procuradoria Federal especializada nas demandas previdenciárias do INSS? Da Advocacia Geral da União, através da sua Procuradoria. Isso é um problema administrativo ou é um problema jurídico dos advogados do INSS? Porque a resolução, ela literalmente faz uma anistia completa para todos os prazos que estavam pendentes de cumprimento e determina que os juízes reintimem o INSS a partir do dia 2 e deem o prazo de 25 dias para o INSS cumprir. Né? E sem multa, sem cobrar nada pela demora. Né? Então, devolvendo a palavra, Anderson, para ti, eu deixo essa provocação. Esse problema é um problema do INSS ou da Procuradoria, Márcio? Márcio, antes de tu entrar aí, porque tu já trabalhou na Procuradoria, e isso é importante te ouvir nesse momento, porque tu já esteve lá do outro lado, né? E deixa eu só trazer, então, pessoal, para vocês entenderem, quem não é do TRF da 4ª região, que nós temos colegas aí do Brasil todo, muito provavelmente é importante saber se o TRF da sua região trouxe alguma coisa nesse sentido. É muito provável que sim, tá? Saiu uma recomendação do TRF em relação à implementação dos benefícios, que ele diz o seguinte, que a partir do dia 2/4 vai ter que ser feita uma nova estimação aí para a implementação dos benefícios com prioridade das tutelas antecipatórias, benefícios por incapacidade, assistenciais e pensões por morte. Só que o prazo vai ficar suspenso, então, esses 25 dias que o Márcio colocou, tá? 25 dias de suspensão do prazo, e a partir do dia 30/4, né, de sentenças que determinem a revisão de benefícios com prazo de 30 dias para cumprimento. Então, aqueles que não se enquadrarem aqui têm mais 30 dias a partir do dia 30/4. E uma coisa muito importante, Márcio,
é que diz o seguinte: todas aquelas multas que foram aplicadas anteriormente a essa nova intimação de implementação, elas ficam zeradas. E aí a Procuradoria vai ter que ser intimada de que, a partir daquela data, vai ter incidência de multa. Então, está se fechando os olhos para o passado e criando uma data inicial daqui para frente. Né? De que forma você vê isso, Márcio? Bom, primeiro, em relação à pergunta do Alexandre, se isso seria um problema da Procuradoria ou do INSS, eu vejo claramente que é um problema da estrutura, da autarquia. Não é um problema da Procuradoria. A Procuradoria é o advogado e o INSS é o cliente. Né? Então, assim, nós temos um problema de um cliente que não está cumprindo o dever e uma determinação judicial que foi imposta por uma condenação. E aí o advogado, nós sabemos bem disso, nós não temos o controle das ações, o controle total das ações do cliente. Evidentemente que dentro da administração pública, a Procuradoria exerce um papel fundamental e até mesmo de aconselhamento e indicação de soluções para os problemas, mas ela não detém o poder de determinar a solução para o problema, porque é uma questão física, uma questão matemática muitas vezes, né? A Procuradoria, o que acontece? Quando chega um processo para cumprimento, ele passa pela Procuradoria, antigamente sempre passava pela Procuradoria, hoje ele já sai direto, a intimação sai diretamente para a equipe de atendimento, e isso é um problema, porque quando passava pela Procuradoria, o servidor da EADJ, o servidor público do INSS, ele recebia um comando do procurador responsável pelo processo, do que fazer e como fazer. Por exemplo, tem que implantar um benefício de auxílio-doença com DIB tal, DCB, já vinha escrito exatamente assim. Hoje essa ordem emana do Poder Judiciário e vai direto para o servidor, sem esse filtro interpretativo que muitas vezes é fundamental para clarear melhor o que tem que ser feito naquele processo. É aquilo que nós chamávamos na Procuradoria de capa de lote. Nós fazíamos capas de lote para a EADJ cumprir as decisões judiciais. Hoje não tem mais isso. Hoje a decisão sai direto do judiciário. E o que acontece? É evidente que o volume é absurdo, e já era na época que eu estava na Procuradoria, eu saí em 2015, faz 5 anos, e já era um absurdo o volume, tinha 3, 4 servidores para dar conta de milhares de decisões mensais. Então é óbvio que vai ter problema. Então não me parece ser um problema da Procuradoria, a não ser o problema de buscar soluções conjuntas para evitar pagamento de multa, porque isso vai acontecer. O que a Procuradoria acaba fazendo é guerrear nos autos contra as multas, para pagar menos. Então, eu acho que a primeira questão é essa, né? Um problema muito mais do INSS, que é um mau cliente hoje para a Procuradoria, eu não tenho nenhuma dúvida de que o INSS é um péssimo cliente para a Procuradoria, porque o procurador ele deve ficar enlouquecido atrás das intimações, porque ele sabe o que aquilo vai gerar como consequência, mas não está na mão dele realmente a solução. E mais, ele nem está sendo intimado para dar essa solução mais. O procurador é intimado única e exclusivamente no prazo processual, né? Ele é intimado para recurso, para agravo, né? Para recurso especial, para extraordinário, para apelação. Ele não está sendo intimado para cumprir. Então, eu já veria isso como um problema do INSS. Fernando, de que forma tu vê isso, cara? Assim, nós temos uma decisão lá atrás que concede uma multa, tá, diária pela não implementação da INSS. Agora sai uma resolução interna, uma orientação do TRF dizendo, não, a partir de agora nós vamos zerar essa situação, não precisa pagar mais nada, os prazos reiniciam novamente. Há aí alguma solução aí processual que nós podemos trazer para os colegas? Não, antes de qualquer outra coisa, me parece um abuso do tribunal fazer uma orientação dessa forma, né? Não me parece que está tratando as partes dentro do processo de uma maneira equilibrada e equidistante como deveria ser. Até recentemente eu tive uma expedição de TV complementar e fui intimado para examinar o RPV, e achei estranho, porque eu já tinha pago o cliente, né? E era um RPV justamente sobre a multa pela demora na implementação do benefício, né? Que acabou gerando uma requisição de pequeno valor, né? Um valor não muito alto, mas, enfim, foi expedido uma requisição de pequeno valor, né? Então, eu acho que a gente tem que
agora tem que exatamente, a gente está recebendo tanta informação que a gente não está conseguindo parar para ver exatamente onde vai dar. E se semana que vem vier outra informação de uma maneira diferente, né? Mas isso tudo, Anderson, é em razão, essa orientação é em razão da quarentena. Estou te perguntando. Sim. Tudo isso em razão da quarentena, por causa dessa orientação foi expedida a semana passada pelo TRF, e todas elas com um prazo determinado, até o CNJ disse que esses prazos são até o dia 30, então até o dia 30 do 4, o entendimento é que essa situação fique dessa forma. Até, Alexandre, lá no artigo 4º, o CNJ, ele diz que no período de plantão extraordinário fica garantida a apreciação das seguintes matérias. Ele coloca, inclusive, Alexandre, lá medidas liminares de antecipação de qualquer natureza, inclusive dos juizados especiais. A portaria do TRF, no artigo 4º, também fala da possibilidade de suspensão do prazo, ressalvadas situações de urgência devidamente fundamentada, que seria a implementação do benefício por incapacidade. Então, se tem uma expedição aqui na Justiça Federal, chega lá no INSS, para tudo. Aqui nós não temos condição de fazer, o TRF fecha o olho em relação a isso. Fica uma situação extremamente difícil. Como é que nós vamos explicar para o nosso cliente uma situação dessa? O Márcio, um dos pontos que militam muito a favor, né, do que o Márcio referiu, além, obviamente, de toda a expertise que ele tem na condição de ex-procurador e tendo o INSS aí por muito tempo, né? Mas um dos pontos que eu sinto relevante com relação a isso é o fato de que antes da quarentena nós já estávamos tendo problema com o cumprimento das decisões, né? Eu acho que isso está criando duas ordens de problema, Anderson. Primeiro, é um problema realmente com o cliente, né? Explicar para o cliente entender, né, que o INSS não está cumprindo. É difícil para uma pessoa que não é da área, né, do direito compreender como é que pode um réu condenado num processo e um réu que é um órgão público, né, não cumprir a decisão, né? Outra situação que também acaba se formando, e a gente tem que referir isso aqui porque acontece, é uma cultura da multa. Né? Quando você vê, você tem 10, 15, 20, 30 processos do teu escritório, cada um com multa de 100 mil reais. Eu tenho processos no meu escritório em que a multa pelo não cumprimento da decisão ela está maior do que os atrasados. E isso é horripilante. Isso é horrível. Isso é a prova de que a gente está no caminho errado. Aí eu trago uma outra provocação. Sim, mas a solução, então, é cancelar a multa. Não, claro que não. Olha só, a recomendação foi assinada pela corregedora daqui do TRF, né, a doutora Luciane Correia, sábado, 17h43 da tarde. Está ali a assinatura eletrônica dela. Isso deve ter sido feito no regime de urgência em home office, obviamente. Eu pergunto, a OAB foi chamada, a Comissão de Previdência Social do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná foram chamados para definir essa questão da recomendação? Porque o Márcio disse uma outra coisa muito importante na fala dele, que a implementação de uma decisão direta por parte do setor administrativo, às vezes demora por falta de conhecimento técnico mesmo. Então, por exemplo, será que as decisões que estão determinando o cumprimento de uma tutela de urgência estão informando o servidor da RMI, da data do despacho do benefício, da DDB, da DIB, da DCB, do salário de benefício? Será que essas informações, será que a comunicação tribunal, né? Eu agora, alguns minutos atrás, eu levantei uma questão toda em razão da procuradoria, né? Que eu concordo em partes com o Márcio, não concordo totalmente com ele. Eu ainda gostaria de ouvir o procurador-chefe ou algum procurador federal para entender o papel do procurador nesse momento específico. Mas, obviamente, que a fala dele faz muito sentido, né? Agora, aqui especificamente,
nessas questões todas aqui envolvendo o cumprimento, será que o papel do gabinete do juiz, será que a secretaria está informando corretamente? Será que não pode haver uma falha nessa comunicação? Porque não é tão demorado a implementação de um benefício. O demorado é a instrução do processo. O que demora no INSS, nós sabemos, eu tenho estudos sobre isso publicados, mais de 10 estudos. A minha tese de mestrado em 2009, defendida na PUC São Paulo, trata sobre isso. Nós sabemos que o nó do processo administrativo é a instrução do processo. Agora, implementar o benefício no sistema é uma atividade que deve levar no máximo 10 minutos, 15. Quantos será que nós temos de pedidos de implementação? Será que são tão expressivos assim, ao ponto de o INSS simplesmente largar tudo de mão? Essa é a provocação que eu deixo. Antes, deixa eu só te interromper, porque assim, ó, aqui em Caxias, eu presido a Comissão de Direito Previdenciário, Alexandre. Nós conversamos com o Ministério Público Federal a esse respeito. Qual é o problema da demora? E o Ministério Público Federal já intimou o INSS para apresentar esses números. Quantos processos estão parados, tá, aqui na 4ª região para fazer essa implementação? Por que isso está acontecendo? Né? Nós precisamos entender por que está demorando tanto. Tá? Fernando, antes de passar, chegamos... Anderson, só para te interromper, te devolvo a palavra em menos de 15 segundos. A gente precisa, para não cometer um dos maiores equívocos que têm sido cometidos no momento atual do país, que é o julgamento, né, inaudita altera parte, o julgamento sem ouvir o outro lado, né, nós precisamos trazer alguém aqui do INSS para que possa nos explicar um pouquinho melhor o que está envolvido nesse processo de implantação, quanto tempo demora e qual é a relação do INSS com a sua assessoria jurídica, no caso, a Procuradoria Federal Especializada. Uhum. Deixa eu... na verdade, eu vou fazer eu estou recebendo uma mensagem aqui da doutora Josiane Nardim, que está perguntando sobre os pedidos de auxílio-doença, que o Triqueiro estava falando do processo administrativo que estava funcionando, embora demorando um pouco mais, aquela anexação de documentos no processo administrativo dos benefícios por incapacidade, se houve alguma mudança, porque ela está com dificuldade de juntar essas documentações, se a gente tem alguma informação nova. O INSS iria liberar essa juntada na sexta-feira, Alexandre. Tu tem alguma notícia a respeito? Então, na nossa live de quinta-feira, eu conclamei a todos que estavam presentes na live que conversassem com as autoridades que tivessem contato, presidentes de subseções de OAB, presidentes de seccionais, comissão de previdências, associações, entidades de aposentados, para fazermos uma pressão. Eu tentei fazer a minha parte na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, na pessoa da presidente Adriane Bramante, nós oficiamos o INSS solicitando a implantação, né, e tentamos, com o poder que tem o IBDP, obviamente limitado, colocar uma pressão nesse sentido. Já tem, né, autorização legal para que os peritos possam trabalhar, né, como sendo uma atividade essencial. Me parece que é um primeiro passo para poder se realizar, né, essa perícia indireta, mesmo que eles trabalhem em casa de forma indireta. O que falta agora realmente é sistema e política, né? Eu vejo que isso tem que acontecer o mais rápido possível. Mas, doutora Josiane, ainda não aconteceu. Anderson, tem uma pergunta que me preocupou aqui, a pergunta do João Bol, que ganhou nosso sorteio na semana passada, João Bol da Silva, nosso espectador frequente aqui, está sempre conosco, que ele coloca que se essa recomendação do TRF4 não entra em confronto com a resolução 313, mencionada por ti, na qual as medidas liminares deverão ser apreciadas. Eu entendo que não, porque, na verdade, aqui não estão levantando suspensão, eles estão só o seguinte, aquilo que já venceu o prazo, zera e começa 25 dias. É isso que estão fazendo, eles estão zerando o atraso, assim, ó, é quase como se fosse assim, gente, assim, ó, eu vou olhar bem para vocês agora, assim, é quase como se fosse assim, acabou a palhaçada, é mais ou menos isso, tá? Ó, acabou a palhaçada, acabou a Disneylândia, vocês vão cumprir esses prazos judiciais, porque não é possível uma tutela não ser cumprida, a gente está fazendo papel de palhaço, porque o judiciário está fazendo papel de palhaço. Sim,
Porque um juiz dá uma decisão judicial determinando a implantação num prazo, e isso é ignorado frequentemente, reiteradamente, e às vezes sucessivos prazos dentro de um mesmo processo, é a desmoralização completa da atividade jurisdicional. Mas completa desmoralização da atividade jurisdicional. Talvez para evitar despachos em cada processo, se fez essa reunião. De novo, o Alexandre coloca muito bem, onde é que está a OAB nessa reunião? Não que a OAB tenha se omitido, porque a OAB não se omite. Inclusive, o nosso presidente da comissão está nos assistindo agora, porque eu vi ali uma postagem dele, do Thiago Kidritz, que é aqui do Rio Grande do Sul, e a OAB não se omite, mas ela tinha que ser chamada para isso. É uma representante de uma parte interessada nessa história toda, que representa o segurado, e aí, simplesmente, nós temos a desmoralização completa da atividade jurisdicional. E aí gera uma recomendação. Uma recomendação não é impositiva, o nome está dizendo recomendação. Onde é que está aqui a impositividade, a imperatividade disso? É uma vergonha o que está acontecendo. E mais, só para terminar, o TRF, eu tenho certeza, e da quarta, da terceira, da segunda, da primeira, da quinta, eles não têm noção do que acontece depois do acórdão que proferem. Eles não têm noção do que acontece. Quando eles dão 45 dias para a INSS cumprir e eles simplesmente depois esquecem que o processo é deles, porque se a gente for reclamar o descumprimento desse prazo, eles já dizem que não é mais com eles esse negócio. Eles dizem que agora é questão de primeiro grau. Então, para que dar o prazo? Para que dar o prazo? Márcio, só para complementar, e já devolvo a palavra para o Anderson, e a gente fica louco para falar, porque esse é um assunto que mexe com o brilho do advogado. Tá bom, tá bom. Na verdade, Márcio, tu fostes muito educado na resposta ao João Bol, porque bem da verdade... isso não, o João Bol merece toda a nossa educação, calma lá. Não, perfeito, porque olha só, bem da verdade, essa recomendação, ela tem nome, ela se chama calote. Porque por que você precisa cancelar a tarefa anterior e fazer uma nova? Você não pode reiterar a tarefa anterior e reabrir o prazo? Na verdade, o que houve foi uma anistia das multas. Perfeito. Que devem ser milhões de reais, deve ter havido uma interferência do poder público, né, do poder executivo, junto ao poder judiciário nesse sentido, e os milhões de segurados que estão aguardando a implantação do seu benefício agora deixam de receber sem qualquer justificativa. Então, realmente, assim... O que isso é sórdido, Alexandre, o que é sórdido? Usando uma pandemia mundial como justificativa para aquilo que já vinha acontecendo há muito tempo, que é o descumprimento dos prazos de implantação de benefício. É uma vergonha, eu me sinto enojado vendo isso, né? Porque eu já fui procurador, eu tenho maior respeito pela Advocacia Geral da União, tenho maior respeito pela INSS, tenho maior respeito pelo Poder Judiciário, mas é nojento isso acontecer, no momento de pandemia, se utilizar isso como fundamento para cobertar a falta de estrutura que a INSS tem em razão de uma omissão absurdamente inconstitucional e ilegal do poder público no não preenchimento de vagas que estão abertas há muito tempo lá dentro. Absurdo o que está acontecendo. E tu referistes, Márcio, sobre o nosso colega, o Thiago, que parece que está assistindo. Se estiver assistindo, Thiago, um abraço apertado em ti. Mas eu imagino o que o Thiago não passa nesse momento. O que ele passa nesse momento? Ele vai apagando incêndio, porque vão surgindo as recomendações que são feitas à revelia da OAB, a revelia do Conselho Pleno da OAB, a revelia da diretoria da OAB e a revelia do próprio Comissão de Previdência, e a comissão tem que estar atuando para apagar incêndio, né? E mesmo assim, deve-se destacar aqui no Rio Grande do Sul o trabalho fantástico que o Thiago está fazendo à frente disso, noticiando, com uma interlocução muito boa com o nosso presidente Ricardo Breyer, que é muito sensível também às questões de previdência. Então, bem como tu disseste, Márcio, o cara tem que ser um legítimo herói. Porque tem que correr atrás, ele não é chamado, ele tem que estar correndo atrás da informação, ele tem que buscar se inserir, ele não é inserido espontaneamente por aquilo que tinha o dever de inserir numa reunião como essa. É inacreditável que uma reunião dessas entre o Judiciário e a INSS seja feita às portas fechadas, sem a participação da OAB. Eu estou indignado com isso, eu estou revoltado com isso, revoltado que a gente esteja aqui discutindo algo do qual a gente não fez parte. E a gente tem que verificar se o prazo de 25 dias é razoável. E se esse prazo é processual, se esse prazo é administrativo, a gente tem que começar a interpretar aquilo que eles devem ter definido a portas fechadas. É uma vergonha isso. Uma vergonha. Olha o Thiago se manifestando aí. E se tem alguma questão processual a ser feita diante de uma gerência do Executivo perante o próprio Poder Judiciário, né? É muito delicado. E eu estou lembrando agora desse...
só para complementar essa questão de como a gente há tempo a gente está falando desses dos arbítrios do INSS. Vocês lembram que há não muito tempo atrás, mas muito tempo antes da pandemia,